O quanto vale a sua vida? É com esse questionamento que o livro 3 Dias de Felicidade, de Sugaru Miyake, começa. Essa pergunta é um exercício que a professora de Kusunoki, o protagonista, faz com os alunos. Ela quer que pensem em um valor. Estou falando de dinheiro mesmo, e o porquê desse valor. E vai ser uma pergunta que vai permear todo o livro, até porque, como está na sinopse, Kusunoki vai vender a vida dele por 10.000 ienes por ano, que atualmente dá em torno de R$321. Kusunoki era uma criança amarga. Ele tinha a convicção de que era excepcional e não sabia disfarçar sua arrogância. Se sentia superior em relação aos demais. Percebendo isso, seus colegas praticavam bullying com ele e o excluíam, o que fazia com que Kusunoki os desprezasse mais ainda, alimentando a percepção que os colegas tinham dele. Então essa dinâmica se retroalimentava. Mas ele não estava sozinho nessa, tinha uma pessoa que passava pelo mesmo, Himeno, sua colega de classe e sua vizinha. Mas não se tratavam como amigos, por quê? Porque cultivavam uma rivalidade nos estudos. Mas essa rivalidade já revela que há uma espécie de consideração de um para o outro. No entanto, entendiam que a convivência regular poderia ser benéfica para os dois, principalmente para despistar os pais do fato de que não tinham amigos. Os dois tinham esse sentimento de que eram superiores, seriam pessoas de sucesso e esse sucesso por si só seria uma vingança contra o mundo. Então, aos 10 anos, enquanto observavam do alto de uma escada o festival que estava acontecendo na cidade, Himeno declara que dali a 10 anos, um futuro grande está reservado para ambos. Eles serão importantes. E propõe algo que mexe com Kusunoki. Se até lá ainda estiverem solteiros, poderiam se casar. E desse momento Kusunoki nunca esqueceu. 10 anos se passam. Já adianto que Kusunoki está acabado, ainda mais amargurado, a derrota em pessoa. Mora sozinho, não tem amigos e o dinheiro está sempre no limite. A vingança que ele achava que teria contra o mundo nunca veio. É um fracassado. Ao menos é assim que ele se sente. Olhando de fora, a maioria das pessoas diria: um rapaz de apenas 20 anos. Ainda tem muita vida pela frente, mas para Kusunoki, não ter sido capaz de, no tempo que ele próprio estipulou, obter o sucesso que achava que lhe era de direito, era seu destino, a vida dele não tinha mais jeito. E, ao invés de recalcular a rota, parece que ele prefere se castigar por isso, se apegando a lembranças da melhor fase de sua vida, quando a Himeno ainda fazia parte dela. Pouco depois daquela promessa, a família dela se mudou e ela foi transferida de escola. Depois disso, Kusunoki não conseguiu mais ser aquele aluno excelente. Suas notas foram caindo, nem fazendo curso conseguiu passar na universidade que queria. Foi para uma mediana e ainda tem que trabalhar para pagar a mensalidade. E aí vem o golpe final que faz com que Kusunoki venda a sua vida. Trabalhando de garçom, super cansado e se sentindo humilhado, Kusunoki desmaia, bate a cabeça e é afastado por alguns dias. Sem trabalho, sem dinheiro. A grana, que já estava pouca, teria que ser racionalizada. Mais do que isso, ele teria que vender seus livros e CDs escolhidos a dedo. Eram itens que, para Kusunoki, tinham um grande valor. Ele não tinha dinheiro para a TV ou computador, mas essa era a fonte de entretenimento que ele fazia questão de ter. Veja, ele estaria se desfazendo de uma das poucas coisas que ainda tinham um significado para ele, mas não relutou, apenas ouviu todos os CDs mais uma vez e foi em busca do seu dinheiro. Kusunoki fala que sempre que vai a esse sebo de livros, ele se perde antes de encontrar a loja, como se nunca estivesse no lugar que se lembrava. Isso, além de ser um comentário sobre o estado de espírito dele, também dá uma aura mística, tanto para o sebo quanto para a loja de CDs. Ao ver a seleção de livros que Kusunoki levou para vender, o senhorzinho dono da loja se surpreendeu, porque ele, que tem um apego por aqueles livros especialmente, livros, como diz o senhor, que valem a pena ter na estante, pensaria em vendê-los antes de tentar outra medida. Desesperançoso, de certa maneira ali já vemos Kusunoki abrindo mão de parte de sua alma. Sendo assim, o dono da loja logo identificou um rapaz desesperado. Depois de avaliar os livros, ele, bem sério, falou para Kusunoki: olha, se você precisa tanto de dinheiro, eu conheço um lugar onde você pode vender sua expectativa de vida. Então desenhou um mapa e entregou para ele. Que, claro, não levou muito a sério, achou que era um delírio do velho, mas apenas pegou o papel e se saiu. No entanto, aconteceu a mesma coisa na loja de CDs.
O menino que o atendeu, inclusive, tinha vendido parte de sua vida também, e entregou para Kusunoki um papel com o desenho do mapa, igual ao do velho. Ele, claro, saiu da loja pensando nisso, mas achou tudo uma grande besteira, pegou os papéis, amassou e jogou no lixo. Porém, quando se deu conta, Kusunoki estava em pé em frente ao tal prédio, subiu alguns degraus e entrou na sala, a sala onde poderia vender sua vida. Lá ele ficou sabendo que poderia vender sua expectativa de vida, seu tempo de vida e sua saúde. Kusunoki sentia que não restava mais nada para ele e opta pela venda de sua expectativa. Mas, antes de fechar contrato, ele tem que saber o quanto vale a vida dele. E o critério basicamente é: o valor da vida de alguém é baseado no quão boa se espera que vai ser a vida daquela pessoa. O valor pode mudar, mas tudo é baseado no Kusunoki de hoje. A moça que o atendeu faz um puxado de sua vida, do que vai acontecer e quanto tempo ele ainda vai viver. Aí que a gente vê que o que está ruim ainda pode piorar. Kusunoki esperava viver uns 50, 60 ainda, e com isso achava que tiraria uns 300 milhões de ienes. O baque, sua expectativa de vida é de mais 30 anos, e o valor da mesma é 300 mil ienes. Ele ainda pergunta se são 300 mil por ano, mas não. Esse é o valor da sua vida, 300 mil ienes. Kusunoki fica com dificuldade de acreditar, precisa respirar um pouco antes de decidir sobre isso, mas essa informação só faz sentir mais sem valor ainda e Kusunoki vende sua vida. Veja, essa troca opera na base da contradição. A vida de alguém que quer vender a vida só pode ter um valor muito baixo. Sendo assim, lhe restam apenas 3 meses para que ele possa fazer o que bem entender. Quando comecei a ler o livro, achei que seria algo sobre como o tempo é dinheiro e as pessoas sacrificam sua vida em troca de um valor que não as permite viver. Mas, sinceramente, o livro é acima de tudo sobre se permitir ser feliz. Calma, não vai por um caminho ingênuo. O comentário sobre até a vida ser um produto se mantém, mas ao longo do livro vamos vendo que Kusunoki simplesmente se distanciava de qualquer possibilidade de ser feliz. Vivia se apegando a lembranças do passado como justificativa. Para finalmente ser feliz, Kusunoki precisou se desapegar não só das memórias ruins, mas também das boas, talvez até mais das boas. Ele percebe a importância de viver o agora. Ao desviar o olhar do entorno, que tanto o desagradava, ele se privou também de enxergar possibilidades que estavam à sua frente. Precisava esquecer essa ideia de que só seria feliz se acontecesse algo grandioso para compensar tudo que já havia passado. E ao longo do livro, Kusunoki vai descobrindo que cada dia é único, mas todos podem valer a pena.